E agora, por último, deixei para falar um pouco sobre esses significados dos nomes, mais por curiosidade. Por exemplo, Esmirna significa resina aromática. Aí eu lembrei de Efésios 5:2 e Filipenses 4:18, que fala sobre essas pessoas que vivem o Evangelho de Deus, que diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave, um aroma agradável a Deus. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. Lembra daquele texto de 1 Pedro, que nós podemos fazer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Tem a ver com isso aqui também, de suprir a líderes também, que realmente repartem o alimento espiritual. E agora a igreja de Pérgamo, que pode significar torre, castelo ou fortaleza. Eu lembrei de 1 João 5:19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E por que eu associei uma coisa com outra? Porque na igreja de Pérgamo, Jesus fala: eu conheço esse lugar em que existe esse trono de Satanás. Satanás habita nesse lugar. E olha só, como significa torre, castelo, fortaleza, significa esse trono de Satanás, não é de Deus, não é de Jesus. Então ali, desde aquele momento ali, realmente o mundo jaz no maligno. Como Jesus já havia dito, o príncipe deste mundo vem. Não quer dizer que ele foi expulso das regiões celestes. Isso ainda vai ocorrer. Agora a igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo. Aí eu lembrei de 1 Timóteo 2:1-4. Sendo que Jesus também já havia dito a essa igreja de Tiatira que as obras deles eram mais numerosas que as primeiras. Por isso esse sacrifício contínuo, perpétuo. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que a gente deve fazer continuamente. Essa prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. E isso também não só entre os irmãos da fé, mas a todos os homens. A igreja de Filadélfia, que significa esse amor fraternal. E aí Jesus diz a essa igreja: conserva o que tens. Esse amor fraternal, Em 2 Coríntios 5:13-15. Porque se enlouquecermos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso que a gente também vê nos apóstolos, dizendo assim: suportai uns aos outros, servir uns aos outros. Esse é o amor fraternal, em que nós passamos a viver por aqueles que Jesus também morreu, para os outros também. Mas tendo essa consciência de que não é porque o outro quer um carro que eu vou dar um carro para ele, e assim eu vou estar servindo ele. É servindo ao anseio do espírito dessas pessoas, que é se unirem a Deus também, que é também serem salvos. Então eu vou auxiliar viver para essas pessoas, em que eu vou auxiliar nesse caminho também. Mas eu também lembrei de 1 Tessalonicenses 5:21-24. E lembrando sobre essa questão sobre julgar, Porque existem certos versículos que dá a entender que nós devemos realmente julgar as outras pessoas, julgar outras coisas, outras causas. E diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Sendo que julgar não é a outros, não é também verbalizar certas coisas, mas é internamente um pensamento. Porque aquele que realmente tem capacidade de julgar todas as coisas, ele olhou para aquela mulher adúltera e disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. E nós estamos fazendo isso hoje em dia? Ou nós estamos tacando a pedra, mesmo sabendo que nós também somos pecadores? E quem de nós está santo o suficiente para olhar para o seu próximo, ao invés de julgar, dizer: os seus pecados estão perdoados? Nós não fomos feitos, de fato, reino de sacerdotes, porque eu não li em nenhum lugar que nós fomos feitos reino de juízes, mas fomos feitos reino de sacerdotes. Nós estamos exercendo isso, porque em 1 Coríntios 4:5, o apóstolo Paulo também diz: nada julgueis antes do tempo, porque Deus colocou no coração das pessoas vários desígnios, e esses desígnios também serão revelados. E vamos ver quem cumpriu o que Deus estabeleceu. E eu sei que é estranho, mas Deus também fez vasos de desonra. E se eles cumpriram com esses desígnios, cabe a nós julgar essas pessoas? Em Hebreus 10:35-39, tem relação com aquilo que Jesus fala: conserva o que tens. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Essa confiança é fé. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a promessa. Nossa, a promessa não é alcançada assim, instantaneamente, mas é nessa perseverança. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele está citando Abacuque. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, isso realmente é possível acontecer. A pessoa está no caminho certo, mas retrocede. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Isso é o que Jesus diz, que é na perseverança que nós vamos alcançar a nossa alma, Agora a igreja de Sardes, que não possui um significado específico. Em Romanos 9:27 e 11:5, vai dizer assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E esse remanescente não tem um nome específico, porque somos feitos filhos por adoção, mediante a fé, a mesma fé que Abraão teve em Cristo Jesus. E isso não quer dizer que vamos defender placas, denominações, igrejas, líderes, qualquer coisa assim, mas a verdade. Igreja de Éfeso, que significa a cidade da deusa mãe, sendo que apesar de não ter começado na igreja primitiva, em algum momento começaram a abandonar o primeiro amor.
e passaram a se prostituir com essa falsa igreja, com essa deusa mãe, né? Esquecendo da prática da justiça divina. Aí eu lembrei de Atos 6:1, que é só um exemplo pequeno. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Isso aqui é algo grave. As viúvas, aquelas que não têm nenhuma fonte, né, de renda, estavam sendo esquecidas. E ali começava, pela negligência ou omissão, a injustiça. Estavam esquecendo dessas viúvas. Isso é importante, não podemos esquecer delas. Mas esquecer não é ter na sua mente que ela exista, mas é suprir de alguma forma, ajudar de alguma forma. E continuando em Éfeso ainda, 2 Timóteo 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E muitos também têm abandonado a fé, amando o presente século. 2 Pedro 2:15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Aquilo que Jesus também estava falando a essa igreja, né? Que amou o prêmio da injustiça. Muitos têm feito isso, se deleitando com a injustiça. Tipo assim, se eu não repartir, vai sobrar mais para mim e eu uso com o que eu quiser. Estão se deleitando assim. E a igreja de Laodiceia, que pode significar justiça e direito do povo. Lembrando que a justiça do homem não é a justiça de Deus. E essa é a grande advertência para essa igreja aqui, né? Em Filipenses 3:8-9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. É a justiça divina que devemos buscar, né? Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Lembra daquela fé que sem obras é morta? Essa justiça distribuiu aos pobres, e sua justiça permanece eternamente. Em Romanos 10:3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. São justiças opostas. Ou eu busco a justiça divina, ou a dos homens. Romanos 3:5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? E falo como homem. E isso é o que a gente vai ver agora no final dos tempos também. Muitos podem achar assim, poxa, a grande tribulação vai começar justo na minha vez, na minha geração, mas aí, seria injusto da parte de Deus aplicar a sua ira? Aqueles que fazem da justiça divina como se fosse uma lama? Como se fosse isso imprudência? Quem age assim? Tiago 1:19-22. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E quando Jesus está falando sobre as riquezas deste mundo, em Lucas 16:9, está falando que essas riquezas têm uma origem iníqua. E tem pessoas que estão acumulando essa maldade que ele está falando aqui, acumulando tesouros que têm origem iníqua. E a gente pode lembrar que em Lucas 20:25, Jesus está falando, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se aquilo que a gente faz para o nosso próximo a Deus nós estamos fazendo, dá então a Deus o que é de Deus. Traz a honra e a dignidade de volta a essa pessoa. Busque isso, né? E lembrando qual é o verdadeiro clamor da igreja. Eu sei que o verdadeiro clamor da igreja genuína é esta, que a gente vai mostrar aqui. Mas aí vem a pergunta, você também tem clamado dessa forma? Isaías 4:1. 7 mulheres, aí eu lembro da carta, né, das 7 igrejas do Apocalipse, naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, a nossa vergonha. Temos clamado dessa forma, Senhor, eu não estou buscando por bênçãos, eu não estou buscando por coisas glamourosas deste mundo. Eu tão somente quero ser chamado pelo teu nome. Eu vou trabalhar, eu vou me virar para comer do meu trabalho, para me vestir. Eu tão somente quero ser chamado pelo teu nome, porque a aliança que Deus está fazendo é com um povo que não é nação, e essa nação não está tendo um nome, né? E o clamor é este, tão somente quero ser chamado pelo teu nome. E lembrando aquilo que Jesus falou várias vezes isso em Mateus, em Marcos, em Lucas, e 8 vezes em Apocalipse, sendo 7 delas, uma para cada igreja, e mais uma no final, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por que essa ênfase? Ouvidos para ouvir. Porque tem pessoas que ouvem a verdade, mas utilizam os seus ouvidos para filtrar. Não, isso aqui se adequa à minha verdade, isso aqui se adequa à minha vida, às nossas tradições, aos nossos costumes. O restante não. E talvez até utilizem daquele versículo que a gente leu aqui, para reter o que é bom. Julguem todas as coisas e retenham o que é bom. Mas não é isso. Se você está ouvindo as palavras da verdade, que não são minhas, eu estou repetindo as de Jesus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E lembrem também daquele sacerdócio que muitos não têm exercido mais. Estão prontos para julgar, mas não para perdoar pecados. Não se encontram dignos o suficiente para interceder por outros diante de Deus verdadeiramente. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Não lhes dareis possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E eu gostaria de falar no próximo vídeo sobre o porquê do anticristo. Por que ele vai se apresentar se assemelhando a ser Cristo numa tentativa de substituir a Cristo? Por que ele vai fazer isso? Qual a importância e qual o significado disso espiritualmente falando?
E logo depois disso já vou começar a tratar sobre algumas datas, como se fossem 2 calendários, né, do que pode acontecer, mas, novamente, não é uma promessa de que essas coisas vão se cumprir naquelas datas, mas assim como a gente começa a aprender matemática usando números e não incógnitas, e depois que a gente começa a usar incógnitas porque são coisas mais complexas e podem ser aplicadas em várias outras coisas, a utilização dessas